Chegamos de fato à hora de executar o serviço, né? Se você não assistiu às últimas aulas, recomendo que você assista, porque tem orientações muito importantes lá que fala a realidade, que é o dia a dia na obra, né? Muitas vezes você acha que é coisa bonitinha, que tudo que está lá no papel, do jeito que a faculdade nos ensinou, vai acontecer. Senhores e senhoras, não vai acontecer, já te adianto já, para vocês não ficarem aqui na expectativa de vir uma mensagem bonita, né? Não, vai dar tudo certo, porque a faculdade me ensinou perfeitamente. Inclusive, eu fiz faculdade federal, então eu aprendi legal. Ó, presta muita atenção no que eu vou falar para vocês. Nem tudo que a faculdade nos ensina de fato acontece, tá? Também não estou dizendo que é perdido. Pelo contrário, fundamental que você estude, que você aprenda a parte teórica, mas a parte prática é um pouquinho diferente. Muitas vezes eles não ensinam para nós da maneira correta, porque quem está lá ensinando não está vivendo o canteiro de obra. E aí começa as dificuldades do dia a dia. Se você não assistiu às outras aulas, vai lá, cara. Acabou de pegar um contrato, vai trabalhar para uma grande construtora, seja em São Paulo, em Minas Gerais, no Sul. Importantíssimo você ver as outras aulas, porque são coisas que acontecem em quase todas as construtoras. Ó, seja aquela verdinha lá de Minas, seja aquela vermelhinha, que também é de Minas, mas é forte aqui em São Paulo, seja a azulzinha, cara. Todas elas é a mesma coisa, tá? Parece que é um copiou e colou uma da outra ali, né? É muito parecido. Então, se você for prestar serviço para uma delas, já pega essas aulas aqui, que é meio caminho andado, cara. Você, ó, já vai diminuir aí, ó, 90% da sua dor de cabeça. 100% eu preciso que diminua, Robert. Aí, meu amigo, mas nem mágica para isso acontecer. Vamos lá para a tela, vamos ver aqui nesse projeto que a gente está falando. Robert, que projeto que é esse aqui? Esse aqui, inicialmente era um térreo mais 21, se tornou térreo mais 24, né? Eu vou ter que confirmar aqui. Era uma torre só, num lugar localizado bem bacana, o bairro é bem legal. E normalmente essas obras estão do lado de estação de trem ou terminais de ônibus, né? O bairro é bem bacana, o único problema que a gente tinha era que essa rua aqui era muito apertada, né? Então a gente teve diversos problemas com entrega de material. Muito bons apartamentos, por sinais, tá? Recomendo que quem. Muitas vezes as pessoas têm um preconceito, né? Fala, eu não vou comprar apartamento caixote ou caixa de fósforo. Cara, primeiro que assim, se você tiver onde você tá, tiver um lugar para morar, amigão, erga a mão pros céus aí e agradece, tá? Nos dias de hoje é muito difícil ter um imóvel, ter um terreno. E quando tem as oportunidades de comprar esses apartamentos, eles fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida. Se você tiver a oportunidade, abraça, compra sim, porque são muito bons, vale muito a pena, tá? Bom, vamos lá. A gente já falou um pouquinho da dificuldade, como foi começar com essa obra, né? É, Agora chegou a hora de eu começar a pensar na solicitação dos materiais. Já foi definido que nós iremos trabalhar esse trecho aqui, né? Foi o trecho que foi liberado para nós. E aí a gente precisa ficar esperto quando a gente vai pedir material, tá? A gente não vai fazer solicitação aqui, nós temos nossa aula, nosso curso completo, que lá sim a gente detalha como que faz solicitação de material, como que faz o pedido, tem um catálogo de material para poder auxiliar na compra. Muitas vezes a gente fica na dúvida, né? Que material que é esse? Que tipo de material que é esse? Aqui a gente vai mostrar de uma forma simples, porque eu sei que você está precisando de resposta para agora, cara. Você está assistindo isso daqui porque você precisa resolver o seu problema de ontem, né? Amanhã já tem um problema novo. Então vamos lá, ó. Quando a gente pega um projeto como esse e cabe a nós agora fazer a solicitação de compra, e aí independente quem vai comprar, se vai ser a minha empresa ou vai ser a construtora, eu preciso entender o que está acontecendo. Minha baia está bem aqui, ela está curtinha, não tenho muito espaço para poder trabalhar, né? Eu preciso fazer as coisas acontecer. Deixa eu ver aqui se eu consigo esconder algumas coisas aqui para a gente poder ficar um pouco melhor aí a situação. Alimentação, tá, 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 tá. O duro, cara, é que quando a gente tira aqui as cores aqui, dependendo do que acontece, a gente perde muita coisa, ó, perde muita referência. Quer ver, ó? Tum, olha lá. Não vale a pena. Vamos assim mesmo, vai. Ó, o que acontece quando a gente vai solicitar? Já olhamos a legenda, vimos o que de material, os detalhamentos que a gente tem, mas a gente precisa ficar muito esperto aqui, ó. Primeiro é o seguinte, olha só. Quando a gente vai fazer a abertura da vala, normalmente a gente pensa muito num cenário de otimização de processo. Então pensa comigo. Eu vou trabalhar água, eu vou trabalhar esgoto,
águas pluviais, água fria, recalque, incêndio. Eu tenho a parte de tubulação seca também, que em um determinado momento eu vou ter que trabalhar com ela. Então, qual que seria o melhor cenário, né? O mundo ideal? Abro uma única vala, coloco a minha tubulação, faço a camada dela, faço o fechamento dela, o berço dela, tudo bonitinho, compacto aquela camada, venho com a segunda tubulação, né? Normalmente a gente começa esgoto, aí a gente vem para água pluvial, vai subindo a parte elétrica até a gente chegar na parte água fria, até a gente chegar na parte elétrica e comunicação. Porém, nem sempre é possível fazer isso, e aí você tem que ficar esperto nesses detalhes, tá? Vai ter obra que você vai e volta várias vezes, cara. E isso daqui é cansativo para quem está executando, para quem está planejando. Olha só. Essa obra aqui a gente tem um seguinte sentido. Nós começamos por aqui, tá? Então a gente tem uma caixa que está direcionando todo o fluxo para a lateral da obra, né? Que a gente brincava que era o fundo da obra, era aqui e não atrás, né? Mas num olho normal, a gente fala que o que? A entrada está aqui, o fundo está aqui da obra, né? Essa lateral da obra aqui, que eles insistiam a falar para nós que era fundo, era onde que a água deveria chegar, né? Ela chegou para poder vir até os tanques de tratamento que ficavam aqui, né? Então a gente tem retardo, reuso. Então, legal. O sentido que eu tenho todo está direcionando ela para cá. Olha só, se eu pegar da metade do radier para o lado esquerdo, o fluxo muda. Tá saindo daqui a parte de água pluvial e direcionando para o outro lado. Ó, olha o que está acontecendo. O esgoto ainda se manteve, ó. O esgoto se manteve para a lateral olhando para a tela, para a lateral direita, e a água pluvial para a área esquerda. Nós não trabalhamos com um projeto, nós trabalhamos com dois, né? Então, este projeto que nós estamos vendo aqui é um projeto de esgoto e águas pluviais, que seria de fato a primeira camada que a gente vai trabalhar ali, é onde a gente vai posicionar as caixas, é onde a gente sempre está atento para as tubulações principais. Mas nós temos um outro projeto que é água fria, gás e incêndio. Esses daqui não tem caixa, então por isso que ele acaba sendo o segundo, porque não tem a necessidade da tubulação passar dentro das caixas, né? Existem algumas caixas, sim. Por exemplo, a água fria a gente deixa registros, né? Mas aí é uma coisa, como ela está mais superficial, mais perto da superfície, né? Vamos dizer assim, do solo, do gramado, onde a galera vai pisar. Então, não tem essa necessidade de fazer uma caixa tão profunda, né? Assim como gás e incêndio. Mas olha só, se a gente pegar e olhar lá, vamos dar uma olhadinha. Olha só, nós temos tubulação, aqui era a entrada, tá? Aqui é onde ficava toda a parte da água deles que subia para a caixa d'água, existe uma caixa d'água em cima do prédio. Aqui é alimentação de incêndio também. Então toda a parte de tubulação passava aqui, ó. E olha só, esse trecho aqui é o mesmo trecho deste, ó. Tá vendo? É o mesmo trecho. Normalmente o que eu faço, tá? E eu devo ter esse daqui nos nossos arquivos. Eu pego, dou uma limpada toda nele, como o projeto aqui não tem as caixas, né? O que a gente tem é essas áreas aqui para colocar registro e se torna mais fácil, ó, porque é menos, né? Ó o gás, ó. Gásinho simples, está aqui do lado. Então a gente pega e joga ela aqui em cima, compatibiliza todas elas num único lugar que facilita muito a gente enxergar. Mas aí você tem que dar uma limpada boa. No nosso caso aqui, a gente deixava só realmente a estrutura, sabia que aqui tinha uma churrasqueira, então já deixava os pontos, mas tudo que não era importante, igual aqui, ó, play, tira fora. Ah, bichinho, tira fora. A parte de dentro aqui, que sinaliza os cômodos, né? A gente tirar fora para poder facilitar. Então, o que eu preciso que você entenda? Existe um fluxo, tá? Existe um fluxo que a gente tem que seguir. Se você não tomar cuidado, você começa a pensar só na caída de 1%, e aí você pode fazer a queda ao contrário, invertida, né? Tubulação invertida. E aí a gente tem um problema, porque você pode ter falado assim, ah, Robert, mas se eu inverter todo esse recalque aqui, em vez do recalque vir para cá, e eu jogar ele para lá, ele não vai seguir o mesmo caminho? Ó, tem uma rede de recalque aqui. Se eu jogar tudo ela para cá, não vai dar certo? Não vai dar certo do ponto de vista
da análise da empresa, tá? Talvez a água até siga o fluxo lá e dê tudo certo. A queda está invertida, mas está funcionando. Nós temos duas situações. Se isso acontecer e estiver funcional, a gente tem que entender se não vai haver um sobrecarregamento da rede naquele trecho. Se isso não acontecer, tá tudo certo, a gente precisa pegar uma autorização com a empresa, abrir um as-built e informar que há um fluxo diferente do que está no projeto. Eu gosto muito de seguir o que está no projeto, tá? Porque toda vez que você faz uma alteração dessa, você precisa levar em consideração muita coisa. De fato, o projeto comporta, já não foi pensado nesse fluxo por algum motivo. Então, muitas vezes, assim, a gente não domina a parte de projetos, hidráulicos e elétricos, né? Não é a nossa área projetar. Então, quem projeta sabe justamente dimensão, a carga que aquilo precisa receber. Inclusive, a gente pulou uma parte muito importante aqui, né? Eu falei e não mostrei. A gente precisa ficar esperto com as normas, tá? Porque tem coisas aqui que não tem informação, o projeto não tem informação. E o cliente entende que ele contratou você. Você é um especialista na execução desse serviço. A empresa de fato é, mas você acabou de chegar, você entrou agora, você não conhece. E aí, com quem que eu vou pegar a orientação? E muitas vezes quem está na empresa também não sabe te orientar. Então você precisa ter acesso às normas. Vou deixar aqui marcado quais são as normas. O próximo vídeo a gente vai mostrar, eu vou mostrar para vocês uma tela. Você que é engenheiro, engenheiro do sistema Confea, CREA, tá com seu criativo, tudo bonitinho, tá em dia, você tem acesso às normas, tá? Você consegue acessar as normas de forma gratuita através de uma parceria que o CREA tem com a BNT, né? O Confea tem. Dá para baixar? Não dá para baixar, mas você consegue acessar ela, acessar elas e olha o gato, olha o gato. Obrigado, gente. Eu sou um gato. Não vai ficar tirando foto não da tela lá, o print para vocês poderem ficar acessando a imagem, tá? É gratuito, vocês podem acessar lá toda hora que vocês quiserem. Mas voltando aqui, o que acontece? Tem que acessar a norma, porque tem alguma a norma ou caderno de orientação também. Eu vou mostrar para vocês, deve ter uma aula aí, se não tiver a gente vai criar, mostrando como utilizar o caderno de orientação do Sinap, como que funciona o Sinap, que nos ajuda muito nisso daqui, tá? Tem algumas coisas que não estão muito claras. E aí, quando a empresa não sabe, a construtora não sabe, a gente vai buscar a orientação nesses trechos aí, certo? Bom, vamos lá. O que que a gente precisou fazer aqui nesse trecho, tá? Como eu falei, a gente não vai entrar no detalhe da execução, mas como foi o processo e como é. Aqui a gente estava trabalhando com uma equipe muito reduzida, então nós estávamos trabalhando com 5 pessoas. Nós tínhamos um encarregado, é, dois encanadores e dois ajudantes. Então eles se dividiam aqui. Uma equipe vinha, fazia a abertura da vala, o outro vinha e posicionava para poder fazer os encontros, as entradas na caixa. Aí a equipe ia se alternando, né? Um ajudante acompanhava junto com o encarregado ali, o oficial, a abertura dessa vala. Normalmente a gente está lá com o nível a laser, verificando cota, vendo se está tudo certinho, ó. Perceba que a gente tem uma cota inicial aqui, que é a nossa referência, né, do bloco aqui do radier, e aí a gente tem as cotas de profundidades. A gente precisa ficar muito esperto porque cada caixa aqui ela pode ter um modelo, tá? Não é padrão. Não é todas as caixas, por exemplo, que ela é de 60, 80. Tem caixas maiores, então tem hora que eu tenho que fazer ali um posto de visita. Vou mostrar para vocês aqui um projeto. Então, vem um acompanhando e nisso tem uma equipe já trazendo material. Por onde que eles estavam trazendo material? Eles vinham. Olha, olha que rolê, por isso que eu falo para vocês, cara, canteiro apertado é muito complicado. Os tubos de PVC, os tubos mais leves, eles conseguiam pegar aqui da baia, né? A baia acabou sendo jogada aqui para esse canto, ó, como que foi andando. Aí essa portaria, que é a hora onde a portaria saiu do lugar, porque passou a vir para cá, ela foi empurrada para cá, fechamos o portão principal, ficou só com um portão maior aqui nessa região e a nossa baia vem aqui, ó, bem no cantinho aonde era o castelo. Então a gente conseguia passar algumas vezes por cima do radier. Como foi chegando tela, foi chegando material, a gente precisava dar essa volta. Por aqui estava complicado e tinha máquina aqui. Então vinha, trazia o tubo, botei aqui e aí estava tranquilo. Mas e na hora de fazer as caixas, eu precisava dos anéis de concreto.
os anéis de concreto estavam onde? Nessa área. Então eu precisava parar a máquina que estava aqui para ela buscar tubo. Então ela vinha, primeiro ela vinha, trazia, ela entrava aqui e colocava o tubo para nós nessa região, do lado. Aí a máquina vinha, fazia a abertura da caixa, do espaço da caixa, ajudava no posicionamento com a cinta, descia, preparava a caixa, olha que trampo. Aí a gente vinha e começava a abrir todo a vala. Abriu a vala, opa, agora eu venho e faço a inclusão do tubo. Então vinha aqui, quebrava essa parte que essa área já estava aterrada, né, para garantir a estrutura. Aqui eu vinha, fazia a abertura e aí eu começava a cuidar, colocar meu tubo aqui, né? A gente teve essa caixa aqui, a gente trabalhou nessa caixa também, ó. Essa caixa aqui do lado a gente demorou para conseguir trabalhar porque tinha um talude aqui, eles estavam mexendo nessa proteção. Mas enfim, então a gente vinha, abria a vala, fechava ela e dava um ok. Vinha do outro lado, abria a vala, fechava e dava ok. Por quê? Porque olha só, eu não conseguia abrir todo esse trajeto de uma única vez. Uma coisa tão simples, gente. Tão simples que você fala assim, poxa, Robert, mas olha, uma rede, né? A gente pega a abertura mais ou menos daqui. Até aqui, nós estamos falando de 1,5 m. 1,5 m, senhoras e senhores, pode acontecer tanto um acidente, uma vala aberta aqui, alguém pode cair, uma vala aberta aqui, a gente pode ter um sério problema. Canteiro apertado, não conseguia passar com a máquina. Como que eu passo com a máquina aqui com a vala de 3? Não tinha como. Então deu muito trabalho essa região, tá? E para nossa sorte, agora lembrando aqui, essa área aqui ela tava pelo menos meio centímetro abaixo da cota do radier, tá? Então a gente ainda ganhou tempo na escavação porque não precisou escavar tanto, porém teve que fazer o aterro, né? E o aterro também demorou, levou um tempo. Então o que a gente ganhou na escavação, a gente perdeu nesse reaterro, porque aí nós tivemos que aterrar toda uma área. E olha só, olha que loucura. Existia uma pressão enorme, enorme da obra, porque precisou tirar a terra, né? Quando fez a escavação do radier, tudo, tirou essa terra, a gente precisava da terra para aterrar determinados trechos, não podia armazenar essa terra, teve que dispensar a terra, mandar para um outro canteiro. Depois ficaram pressionando que a gente teria que terminar esse canteiro, esse trecho aí em uma semana, porque tinha que tirar a terra do outro canteiro de obra. Cara, é doideira. Não dava, né? Eles não conseguiram trazer a terra, trouxe a terra depois, porque também não tinha nem espaço mais para fazer. Mas enfim, então esse processo aqui, ó, ele foi muito lento, tá? Ele foi muito lento. Robert, mas parece ser uma coisa muito simples, é. Normalmente, dependendo da onde que a gente está trabalhando, a gente começa a trabalhar por essas caixas aqui. Então a gente vem, faz elas porque elas são mais complexas, né? São as caixas de gordura. Aí vem a parte de esgoto. Então são as saídas que das torres, né? Então aqui fazer essa ligação é muito tubo. E sem contar que assim, aqui a gente faz trabalha para não ter problema, né? Mas pode ser que tenha algum ajuste que tenha sido feito, porque a plumada na hora do concreto se deslocou, essa saída está mais alta, está mais baixo. Então tem todos esses BOs aqui que a gente precisa tomar muito cuidado. Então demora um pouquinho mais. Normalmente começamos por ela, tá? Para facilitar. Mas nesse trecho aqui não teve muita opção, não. A gente teve que vir fazendo caixa por caixa. Aí sim, fez a abertura, parou aqui, se eu não me engano, essa área aqui, ela não dava um pouquinho mais, né? De 6 metros, tá dando 7. E então a gente fez uma parte dela, aí veio, posicionou para a gente poder conseguir mexer na outra parte. Olha lá, 7 metros. Então a gente colocou uma barra, tá aqui, ó, tá? 7,52 m. Fez uma barra, parou, aí fez a abertura da caixa, posicionou essas duas primeiras, fez a abertura da vala. Depois que fez a abertura, a gente não finalizou toda essa caixa, colocamos um tapume aqui e viemos mexer nesse pedaço. Então aí quando a gente abriu, escavou, a gente escavou até aqui e aí a gente fez a parte da caixa. Robert, essa caixa é simples, ó, se você nunca viu um projeto de caixa, está no detalhamento, tá?
eles trabalham sempre com uma regra. A regra deles é basicamente para todas as obras, mas de novo, não confia. Vai que na sua obra Deus quer usar você de exemplo e aí a sua obra não é padrão, então certifica. Se não vier esse projeto aqui, esse detalhamento, você solicita. Nessa obra, inclusive, não veio, tá? Nós tivemos que solicitar, não tinha. Nós tínhamos essa referência, né? Afinal, são tantos anos prestando serviço para essa construtora, mas solicita, porque vai que, né, chegou a sua vez de ser exemplo. Olha só como que funciona. Para cada dimensão, né, a gente tem um diâmetro. Então, assim, na profundidade de até 800 centímetros, a gente de 80 centímetros, a gente usa o de diâmetro de 60. Se for de 800 a 1 metro, né, de 80 a 1 metro, a gente usa de 800. De 1 metro a 1,20 m, 900. Acima de 1,20 m, aí já tem que ser, né, o maior aqui com posto de visita. Então a gente pega um anel de 1 metro ou de próprio 900 aqui para poder facilitar. A grande maioria está aqui nessa caixa, tá? Tubo de 80. Nós tivemos uma obra que a maioria era de 60 e deu um BO do caramba, tá? Porque era muito volume. Normalmente é o quê? São dois anéis, tá? Então a gente faz aqui um bercinho, que é a base dele. Toda essa base precisa ser feita, está regularizada, a terra compactada, aí a gente cobre de brita, vem, faz esse preparo aqui com concreto magro, né? Faz uma base para escorrer a água, não ficar drenando aqui. A tubulação ela já vem bem, ó, bem rente já com a saída, tá? E depende da questão da altura da entrada e da saída. Então é um anel, dois anéis. Aí a gente vem com o caixilho, né? Algumas pessoas falam caixilhos, outros contramarco, que é o que faz esse encaixe aqui, essa diferença, esse complemento no último anel. E aí a tampa que já vem em cima. Aí a tampa, o que que acontece? Ela pode ser com grelha ou sem grelha, tá? Aqui era de ferro fundido, mas ela pode ser sem grelha ou pode ser com uma grelha no próprio concreto. Aí depende muito de como que tá o projeto, tá? Deixa eu ver se isso aqui fala qual que é a grelha. Grelha em ferro fundido também, tá? Então existe alguns modelinhos que a gente precisa ficar esperto, ó. Ó, questão de profundidade, a mesma coisa, os tubos, né? Caixa de passagem para inspeção. Ó, aqui ó, já é tampa já com a tampa normalmente aqui a gente fecha ela e só escreve, né, esgoto ou águas pluviais. Então é uma tampa fechada. Detalhe também de canaleta que a gente precisa executar. A gente encontra tudo isso na folha de detalhamento. O que que a gente tem aqui, ó? Caixa de gordura. Caixa de gordura também tem um esqueminha para a gente fazer, ó, tá vendo? Tudo tá marcado lá no projeto. Tudo, tudo, tudo vocês têm que solicitar. Não tem? Tem que solicitar. O cara tem que te entregar. Caixa de retenção de sólidos, certo? Então, voltando aqui, ó. Esse foi o processo que a gente precisou fazer, tá? Então, com 5 pessoas, que era o que estava comandando toda essa área, depois chegou o sexto elemento com o seu ajudante, que aí foi o nosso eletricista, porque aí como a gente começou a ter problemas, né? Na verdade, assim, a gente é elétrica, hidráulica, nós tínhamos uma equipe que fazia a parte de provisória, e provisória, gente. Provisória é uma benção na vida, tá? Se vocês tiverem a oportunidade de não pegar o serviço de provisória, vocês passam para frente. Ah, Robert, é bom o serviço de provisória. Dependendo do contrato, realmente é bom, mas ele dá uma dor de cabeça, porque provisória, ele tem que ser muito bem desenhado, tá? Ele tem que ser desenhado para que seja feito aquilo que foi acordado e você vai embora. Deu problema na obra, estourou um cabo, aconteceu alguma coisa, ó, eu volto com até X horas, dependendo da gravidade, para resolver. Porque senão eles querem alguém full time. E nessa obra a gente precisou deixar 2 pessoas full time. Uma parte para, na verdade, 3, né? Porque foi um eletricista, um encanador e um ajudante. A parte boa, é que como esse cara, nós tínhamos um parceiro até um determinado momento, e depois chegou um outro, né, que também foi muito parceiro com a gente conseguia ainda utilizar essa mão de obra para a gente fazer a parte aqui do serviço de infra. Mas normalmente, cara, eles ficam amarrados. Quando a torre chegou, que a estrutura começou a subir, aí a gente perdeu esses caras, eles ficou full time lá, porque esses caras dá um trabalho, mas a gente vai falar isso na próxima aula, tá? Então, ó, entenda o fluxo, entenda como que você vai executar. Aqui, a gente teve uma obra em Campinas que uma das caixas, por conta da tubulação, perguntou: ah, eu não posso fazer de concreto, de bloco? E aí
O cara perguntou, e aí é o que eu falo para você, assim, a comunicação é muito importante, tá? Uma pessoa perguntou, o pedreiro perguntou, o encanador perguntou, o pedreiro falou que dava para fazer, eles perguntaram para o cara da obra, para o analista da obra, a obra aprovou. O gestor da obra não sabia da alteração e eu não sabia da alteração. O que aconteceu? Tivemos que destruir o serviço que estava feito, porque nem as built ali resolvia, não tava. Tem coisa que não dá para ser feita, então toma cuidado. Sempre que tiver alteração, você peça o ok aí da obra. E aí os detalhes, olha lá no detalhamento, tá? Antes de você executar, certifique da questão do fluxo para vocês não fazer queda invertida, é muito importante. Cuidado com deslocamento de material. Aqui a gente perdia muito tempo fazendo deslocamento de material porque estava longe, então não dava para comprar em excesso. Então, muita atenção. O fluxo da obra foi esse trecho aqui primeiro, depois esse trecho, aí viemos para cá, a gente, essas caixas aqui, cara, elas deu um trabalho para ser feito porque elas foram de alvenaria, tá? Então a gente precisava deixar aqui, porque aqui tinham as válvulas e era onde conectava justamente com a rede, né, da concessionária. Então deu um trabalho. Outra parte que deu aqui foi a entrada de energia também, mas aí é o projeto elétrico. E a gente só conseguiu trabalhar nesse trecho aqui, ó, basicamente quando a forma subiu. E aí o que aconteceu? Ficamos 6 meses patinando aqui, ó, para poder terminar esse serviço, porque aí a gente não conseguia fazer mais na velocidade que dava. Então, a gente vinha, fazia duas caixas e parava. Uma caixa parava no dia. Foi horrível. O que que deu para aproveitar? Enquanto isso aqui ficou travado, a gente conseguiu trabalhar parte dele para cá. Mas aí a gente teve um segundo problema, que aí a gente precisou ser um pouco mais enérgico. Entramos com pedido já e já com GGO lá para poder tirar a equipe daqui, deixar só o pessoal da provisória e ir para uma outra obra deles. Quando a Forma entrou, a Forma faz isso, tá? A gente não pode trabalhar nessa área aqui, ó. E aí ficou impossível de executar qualquer serviço, porque como eles têm a parte de proteção de forma e eles pegam mais ou menos 3 metros aqui, toda essa área minha foi interrompida. Então aqui tinha um canteiro de obra, não tinha como trabalhar. Para cá eu tinha pouca coisa, porque tinha tela. Então eu conseguia fazer alguma coisa aqui, terminamos toda essa churrasqueira, fizemos a parte hidráulica. Aí entrou a parte de alvenaria, que foi fazendo todas as entradas de energia, tudo que a gente podia fazer aqui, a gente ficou com a equipe de civil e a parte de instalação elétrica e hidráulica na parte de provisória para nos auxiliar. Saímos daqui e fomos para uma obra que era muito próxima, né? Então, sempre quando tinha paralisação por algum motivo aqui deles, a gente tirava parte do efetivo da outra obra e trazia para cá. Então, essa obra ela demorou muito tempo para acontecer, não foi por falta de planejamento, tá? Da nossa parte, da outra empresa que estava lá, teve uma empresa que também fez a parte delas de execução. O grande problema foi a má administração da obra naquele momento lá que se confundiu, começou a atropelar. Teve mais uma situação, tá? Antes que eu me esqueça. Lembra que eu falei para vocês que o canteiro estava aqui e aí depois eles transferiram para cá, para dentro. Eu não estou compartilhando a tela, né? Compartilhar a tela. Lembra que eu falei para vocês que o canteiro de obra estava aqui, né? E a gente transferiu ele para dentro da torre quando a torre subiu. Quando a torre subiu, que finalizou esse processo de construção, nós fizemos a mobilização, né? Saiu daqui os canteiros e viemos todo mundo para cá e essa área estava pronta. Nós precisávamos trabalhar com os tanques. Esses tanques dão muito trabalho, que são anéis muito grandes aqui, né? A gente está falando de tanques enormes. Então a gente tinha a opção de vir por aqui com guindaste, soltava esses anéis aqui para poder fazer. Beleza, muito trabalhoso, mas conseguimos fazer. Nós falamos para eles que, olha, agora a gente precisa refazer um trecho que já tinha de provisória que estava aqui, uma passagem que foi feita neste canto aqui, nós estávamos preocupados e eles sinalizaram para nós, não, executa esse serviço agora, faz toda a parte de entrada para a gente ganhar tempo, para começar a conectar e trabalhar com a parte do fundo. Nós sinalizou, olha, antes de mais nada, falta esse tanque aqui, né? Fizemos esses três, está faltando esse tanque e tem um castelo.
castelo a gente não vai conseguir fazer ele direto da rua, você vai ter que colocar um guincho aqui dentro. Não, não precisa de guincho. Que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. O que aconteceu? A gente executou. Marcamos tudo lá, registramos, executamos. Quando foi posicionar esse castelo aqui, foi dois guindastes. Um guindaste aqui dentro e outro guindaste aqui. Adivinha o que aconteceu? Toda essa tubulação que a gente fez aqui, ó, essa parte aqui é elétrica, aqui tem bastante elétrica, tá? A gente perdeu. Então teve que refazer. E estava registrado, eles pagaram tudo, mas né, não tinha necessidade, né? Poderia ter sido evitado. E aí é a falta de gestão que compromete os demais que estão trabalhando. Próximo vídeo eu vou te mostrar alguns detalhes também importantes que vocês precisam ficar atento, tá? Sobre como fazer esse controle, como fazer essa gestão da obra. Vamos dar uma olhadinha lá, entender onde que estão essas normas, o que que a gente pode achar aí para facilitar a nossa vida. Então, eu te conto no próximo vídeo.